dos sermões. O título do sermão, esta manhã, é seguindo o nosso estudo da carta de Judas. É o segundo sermão na carta de Judas. O título hoje é Deus julgará os líderes corruptos. Deus julgará os líderes corruptos. Já podemos ir abrindo as nossas Bíblias na carta de Judas. Vamos continuar a partir do versículo 5, o estudo desta carta. Judas é o penúltimo livro de toda a Bíblia. Encontra-se antes do Apocalipse. Antes de fazermos a leitura do texto de hoje, queria que pensássemos de uma realidade e não ignorássemos esta realidade no mundo evangélico, bem perto de nós. Talvez tu mesmo tenhas experimentado na pele esta realidade. Quase todas as semanas surgem notícias de líderes religiosos envolvidos em escândalos, abuso espiritual, manipulação financeira ou imoralidade sexual. Pesquisas recentes mostram um crescimento das denúncias em igrejas e movimentos religiosos. Pessoas manipuladas pelo medo, exploração financeira e líderes sem prestação de contas. Muitos até começam sendo admirados, influentes e respeitados, mas na verdade eles são perigosos. E terminam mais tarde ou mais cedo revelando o que de facto eles são e deixam sempre para trás um rastro de destruição. Judas, no entanto, depois de exortar-nos na introdução da sua carta a juntos batalharmos pela fé, a lutar pela verdadeira fé, na defesa da mesma contra os líderes corruptos, os falsos pastores, os falsos mestres. Ele agora vai nos lembrar, nos versículos seguintes da sua carta, que nós venceremos essa batalha. Nós venceremos essa luta, porque nenhum falso mestre, nenhum líder corrupto escapará do juízo de Deus. Nenhum. E ele vai demonstrar isso com as seguintes palavras. Vamos ler juntos esta carta, versículo 5 até ao versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Mesmo que já soubesseis de tudo isso, quero lembrar-vos de que, depois de libertar um povo da terra do Egito, o Senhor destruiu os que não creram, os anjos que não mantiveram os seus domínios, mas deixaram a sua própria habitação. Ele os tem confinado nas trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. À semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que praticaram imoralidade e relações sexuais contra a natureza foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Da mesma forma, contudo, esses sonhadores contaminam o corpo, rejeitam a autoridade e difamam os anjos. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele acusação infame, mas disse: o Senhor te repreenda. Esses homens, porém, difamam tudo o que não entendem. Mesmo naquilo que compreendem por experiência natural, eles se corrompem como seres irracionais. Ai deles! Pois seguiram pelo caminho de Caim e por causa de lucro se lançaram ao erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. Eles são rochas ocultas e participam das vossas refeições comunitárias, banqueteando-se convosco,
sem escrúpulos. São pastores que apacentam a si mesmos. São como nuvens sem água, levadas pelos ventos. São como árvores sem folhas nem fruto, duplamente mortas, cujas raízes foram arrancadas. São como as ondas bravias do mar, espumando as suas próprias indecências. Estrelas fora do curso, para as quais a escuridão das trevas tem sido reservada para sempre. A respeito deles também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: o Senhor veio com os seus milhares de santos para executar juízo sobre todos e convencer todos os ímpios de todas as ações de impiedade que impiamente cometeram e de todas as palavras duras que ímpios pecadores proferiram contra ele. Tais homens vivem a reclamar e a se queixar, dominados pelos seus próprios desejos. A sua boca profere coisas muito arrogantes, adulando pessoas por interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá pessoas que zombarão, dominadas pelos seus desejos ímpios. Estes são os que causam divisões. Vivem conforme as suas tendências naturais e não têm o Espírito. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Se o Senhor permitir, iremos concluir esta carta em breve. Mas hoje, Judas apresenta-nos, primeiramente, do versículo 5 até o versículo 13, as características principais dos líderes corruptos. As características principais dos líderes corruptos, do versículo 5 até ao versículo 13. E ele faz isso da seguinte forma. Primeiramente, ele faz uso de uma tríade de 3 exemplos de juízo, do juízo de Deus no Antigo Testamento. Primeiro, no versículo 5, o exemplo que ele traz à memória aos leitores originais desta carta e, por extensão, a nós que estamos a ler e a estudar esta manhã, foi a rebelião do povo de Israel no deserto. Esta rebelião encontra-se registada em Números, capítulo 14. Reparem como Judas fala com os leitores originais desta carta. Mesmo que já soubesseis de tudo isso, quero lembrar-vos de que, ou seja, é por isso que no domingo passado eu mencionei que os leitores originais desta carta eram judeus convertidos ao cristianismo. Eram judeus messiânicos, porque eles conheciam as histórias do Antigo Testamento. Aqui Judas está apenas a lembrar as mesmas. Ele está a dar como exemplo, então, a libertação do povo de Israel da terra do Egito. Nós sabemos que Israel esteve debaixo do cativeiro do Egito durante 400 anos e foi liberto do mesmo, dessa opressão, dessa escravidão, com sinais e maravilhas da parte do Senhor. O Mar Vermelho abriu-se diante deles. O maná para os sustentar, a nuvem, a coluna de fogo, tudo isso eles contemplaram, testemunharam com os seus próprios olhos. Mas apesar disso, o que é que nós vemos neles? O Senhor destruiu os que não creram. Toda uma geração. Toda uma geração. Só os filhos dessa geração é que entraram na terra prometida. E nós vemos este juízo de Deus em Números capítulo 14, versículo 26 a 30. Eu vou ler para vocês. Se desejarem acompanhar, por favor, deixem marcado a carta de Judas. Eu só vou comprovar esse mesmo juízo daquilo que aconteceu sobre a rebeldia e a incredulidade do povo de Israel. Deus julgou a rebeldia e a incredulidade do povo. Números 14, versículo 26 e 30. Depois de haver murmuração no povo, eles são proibidos de entrar na terra com as seguintes palavras. Depois disso, o Senhor falou a Moisés e Arão: até quando sofrerei com esta comunidade perversa
que murmura contra mim. Tenho ouvido as murmurações dos israelitas contra mim. Diz-lhes, pela minha vida, diz o Senhor, certamente vos farei conforme o que pedistes. Os vossos cadáveres cairão neste deserto. Nenhum de todos vós que fostes contados, segundo o vosso recenseamento de 20 anos para cima, que contra mim murmurou. Sim, nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefuné, e Josué, filho de Nun. E assim se cumpriu a palavra de Deus. Nos próximos 38 anos, cada um acima dos 20 anos, quando estas palavras foram ditas, tombou e foi sepultado no deserto. E não entrou na terra prometida. Qual a razão? Incredulidade e rebeldia. Eles foram destruídos. Eles pereceram no deserto. Esta é a primeira advertência contra os líderes corruptos. A vossa rebeldia, está Judas a dizer, ela terá o juízo de Deus e será um juízo de destruição sobre vocês. Isto é uma grande advertência para nós, que somos filhos de Deus também. Cuidado com a incredulidade. Cuidado com a rebeldia dos nossos corações. O pecado sempre traz consequências trágicas. O pecado paga muito mal. Esta é uma advertência também para nós. Não é só para os líderes corruptos, falsos pastores, falsos mestres. A incredulidade, a rebeldia contra Deus leva à destruição. Outra coisa que aprendemos através desta história, abusar da graça de Deus leva à destruição. E isto é uma grande mensagem para os líderes corruptos, que foram colocados em posições de privilégio para serem pastores do povo de Deus. É a graça de Deus sobre eles. Tomar, abusar da graça de Deus, não sendo obedientes a Deus e não pastoreando conforme Deus quer, levará à destruição. Levará à destruição. Segundo, outro exemplo. Nós já vimos que Judas dá sempre, quando fala, é de 3 em 3. Sempre exemplos de 3. Segundo exemplo, versículo 6. Fala dos anjos rebeldes. Eu creio, há uma grande discussão, mas fica já claro o que eu creio. E vou tentar confirmar que vocês sejam convencidos, espero eu, não por mim, mas pelo Espírito Santo, que está a citar o episódio em Gênesis capítulo 6, versículo 2. Reparem, como é que diz Judas? Como é que se refere a este episódio do Antigo Testamento? Os anjos que não mantiveram os seus domínios. Claro que aqui pode ser uma referência de Judas à queda de Satanás e dos demónios, aos anjos apóstatas, que abandonaram o seu estado original. Mas eu creio que Judas, na verdade, está a fazer uma referência específica a outro relato do Antigo Testamento que se encontra em Gênesis 6, versículo 2. Eu vou ler para vocês se não se lembram desta história. O que é que ocorreu aqui? Que Moisés relatou. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Este conceito de tomar é, na verdade, de um relacionamento físico com as mesmas, um relacionamento sexual. Eu não creio que, obviamente, quando se refere a filhos de Deus, que eles estavam no seu estado original como anjos e tiveram esse relacionamento com as mulheres. O que eu creio que aconteceu é estes anjos rebeldes possuíram corpos humanos e praticaram esta infâmia. E já vou tentar demonstrar
que é isto mesmo que Judas nos quer dizer. Reparem, são anjos que não mantiveram os seus domínios. Esta é a palavra grega arque, domínio. Nesta palavra, no original grego, o sentido é de princípio, ou principado, poder, ou função. A função que lhes foi dada. Eles deixaram a sua própria habitação. Pensemos em desertores militares que deixam o posto em que haviam sido colocados. Foi isso que fizeram estes anjos. E reparem qual foi o juízo sobre estes anjos rebeldes, anjos apóstatas. Judas diz, versículo 6, ele os tem confinado nas trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Bem, eis a primeira razão pela qual eu creio que Judas aqui no versículo 6 não está a fazer uma referência a Satanás e os seus demónios, pois sabemos que Satanás tem liberdade para andar sobre a terra. Ele não está confinado. Ele não está no abismo. Então eu creio que não está a falar da queda original de Satanás e dos anjos rebeldes. Segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 4, vai falar sobre isto mesmo, sobre esta verdade. Reparem o que diz o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou-os no Tártaro, inferno, abismo, e os entregou aos abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então, há um grupo de anjos rebeldes que cometeram uma infâmia e receberam um julgamento especial do Senhor, que estão confinados no abismo, estão presos, aguardando até o juízo final para serem lançados no lago de fogo. É o juízo do grande dia. É o juízo final. Apocalipse 20 fala sobre este juízo final. Eu vou ler para vocês versículo 10 e versículo 15 também. Reparem, e o diabo que as enganava, às nações, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Versículo 15. Mas não só ele. Olhem o juízo final para quem será também. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Reparem que Judas começou com um exemplo menor, homens, para um exemplo maior, anjos. Não importa a tua posição, há uma certeza, se tu ficas rebelde, em rebeldia contra Deus, tu irás enfrentar o juízo de Deus mais tarde ou mais cedo. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem de Judas. Especificamente aqui no contexto da carta, para os líderes corruptos, para os falsos mestres, para os falsos pastores. Terceiro exemplo, eu disse que eram 3. Versículo 7. Terceiro exemplo. Os homens de Sodoma e Gomorra. Agora está a falar, falou do povo de Israel, falou dos anjos, e agora fala dos homens que não pertencem ao povo de Israel. Sodoma e Gomorra. Porque o juízo é para todos. Todos os que se rebelam contra Deus. E aqui nós sabemos que o relato de Sodoma e Gomorra é tão conhecido que eu não tenho necessidade de ir ler a Gênesis capítulo 19. Essas cidades foram consumidas através do fogo que desceu dos céus, como juízo por toda a incredulidade, imoralidade e até um pecado específico de infâmia, imoralidade que ocorria nessas cidades, o pecado do homossexualismo. E reparem como diz o versículo 7. À semelhança desses anjos. É por isso que eu creio que Gênesis capítulo 6
é ao que Judas está-se a referir quando falou dos anjos rebeldes. Porque agora vai ligar, no versículo 7, à semelhança desses anjos que praticaram as mesmas imoralidades, infâmia. E nós já falámos do que é que foi Gênesis capítulo 6. Ele vai dizer aqui que praticaram a fornicação, a prostituição e relações sexuais contra a natureza. Ou seja, além de toda a imoralidade, fornicação, prática comum naquelas cidades, entre os pagãos, eles praticaram o pecado específico do homossexualismo. Agora, tu deves estar-te a perguntar porque é que eu estou a usar homossexualismo e não estou a usar homossexualidade. Ou talvez não. O sufixo "dade", homossexualidade, implica sempre natureza. Ou seja, tu nasceste assim. Feminilidade, masculinidade. E por isso quiseram mudar a palavra para homossexualidade. Não é tua culpa, tu nasceste assim. É o que quer esta sociedade. Quer transformar algo que é antinatural, anticriação de Deus, anti a vontade de Deus, como algo natural. A pessoa não tem culpa, não é uma escolha. Nasceu assim. É por isso que eu uso homossexualismo. E eu sei que é mais polémico. Porque o sufixo ismo implica sempre comportamento ou ideologia. Por isso é que tu tens socialismo, comunismo. E por isso é que eu uso homossexualismo. Porque o homossexualismo é uma escolha. É um comportamento. De acordo à palavra de Deus, isso fica claro, é pecado. É uma rebeldia contra Deus. É uma rebeldia contra Deus. O que este mundo tenta normalizar, Deus afirma claramente que é contrário à normalidade, ao natural. Nenhum cristão deve de apoiar esta prática. Nenhum cristão pode identificar-se como homossexual. Nenhum cristão pode apoiar o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas isso eu também digo, nenhum cristão pode se identificar como bêbado. É por isso que não devemos dizer ele é um cristão gay. Porque tu não andas aí a dizer que ele é um cristão bêbado. Que ele é um cristão adúltero. Não. Todos nós temos tentações contra, e pode ser com qualquer tipo de pecado. Inclusive a prática do homossexualismo. Mas devemos arrepender-nos, abandonar, lutar, fazer morrer a carne. O homossexualismo é condenável e está claro nas Escrituras, mas não é o pecado imperdoável. O pecado imperdoável, sabem qual é? E é o ponto de Judas. É a rebeldia contra Deus. Esse é o pecado imperdoável. Permanecer nesse estado de rebeldia contra Deus. Sejas ladrão, mentiroso, sejas soberbo, sejas adúltero, sejas homossexual. É permanecer nesse estado de rebelião que leva à condenação. Reparem o que diz aqui, versículo 7 ao final. Sofrendo a pena do fogo eterno. Claro que Judas está a apontar para a memória dos leitores originais judeus que conheciam a história de Sodoma e Gomorra, que aquelas cidades foram consumidas pelo fogo. É uma imagem viva e uma lembrança da destruição futura sobre todos os rebeldes e todos os que praticam a imoralidade. Mas há pior. Porque o fogo que consumiu a cidade de Sodoma e Gomorra foi momentâneo. Mas o fogo no lago de fogo do juízo final é um fogo eterno que jamais poderá ser extinto e não poderá escapar dele. Advertências muito sérias. Ele agora vai ligar estas três histórias de rebeldia, de incredulidade contra Deus, que está debaixo de juízo. E ele vai ligar do versículo 8 a 13 a quem? Aos líderes corruptos, aos falsos pastores, aos falsos mestres. Versículo 8.
Da mesma forma que estes exemplos, Judas está a dizer, contudo, esses sonhadores contaminam o corpo. Novamente, falando do caráter da corrupção, das características dos líderes corruptos, ele vai nos dar 3 exemplos. Ele gosta muito de fazer isso, Judas. Ele vai dizer que são sonhadores. Eu creio que Judas está-se a referir, como nós vemos na linguagem do Antigo Testamento, que era uma referência para os falsos profetas. Moisés descreve os falsos profetas como sonhadores. Eles diziam que tinham tido uma visão, um delírio, uma alucinação, uma mensagem de Deus. E é por isso que Judas diz, da mesma forma, esses sonhadores. Judas está a apontar para aquilo que também Moisés apontou. Se vocês estão a tomar notas, nós não temos tempo de ler todas as referências, mas Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 a 5. É desta maneira que Moisés chama os falsos profetas, sonhadores. Homens em confusão mental. Homens com alucinações, delírios, invenções. Sonhadores aqui é então um sinónimo para falso mestre, para falso profeta. E não é esta a realidade que nós vemos hoje em dia? Quantos é que no domingo de manhã, hoje mesmo, em muitos lugares, vão transmitir à igreja um sonho que tiveram, uma visão que receberam, que Jesus Cristo falou com eles? Mas não vão abrir este livro, nem vão ensinar através deste livro. Falsos mestres, líderes corruptos. Os falsos mestres afirmam frequentemente sonhos como a fonte oficial, a fonte divina para as suas novas verdades, as suas novidades que eles têm para entregar à igreja. Claro, porque eles querem assim ter o domínio, a autoridade, o autoritarismo sobre as pessoas. Distorcendo a palavra ou inventando coisas que não estão na palavra e dizendo que receberam da parte de Deus. Porque, claro, ele é o ungido do Senhor. Quem é que vai tocar no ungido do Senhor? As falsas religiões, várias delas começaram assim, com sonhadores, com sonhos, visões. Olhem, por exemplo, o islamismo. Começou desta forma. Por isso é uma falsa religião. Olhem, a igreja dos santos dos últimos dias, os mormons. Começou com um sonho do seu fundador. Essa é a característica das falsas religiões, dos falsos mestres. E 3 pecados explícitos, 3, são descritos no versículo 8. Reparem, as características deles, da sua corrupção, do seu caráter, contaminam o corpo. Está a falar de imoralidade sexual. Líderes corruptos são inevitavelmente imorais, mesmo que a sua imoralidade não é conhecida publicamente e só vem ser descoberta muitos anos depois. Segunda característica. Eles são rebeldes contra a autoridade de Deus, de todo o tipo, a autoridade civil e a autoridade espiritual. Eles rejeitam a autoridade. É a segunda característica, versículo 8. Porque eles exigem governarem as suas próprias vidas. E eles não estão debaixo do senhorio de Cristo, nem querem estar debaixo do senhorio de ninguém. Nem prestam contas a ninguém. Características de líderes corruptos. Terceira característica de um líder corrupto. A rejeição dos mensageiros de Deus. Versículo 8. Difamam anjos. A palavra anjo, vocês sabem, no original é mensageiro. Blasfemar ou difamar, vocês sabem o que é. É caluniar, é falar mal. Os falsos mestres blasfemam os próprios anjos de Deus e o próprio Deus e a própria palavra de Deus. Falando em nome de Deus
aquilo que ele nunca ordenou falar. E reparem como Judas vai dar o exemplo que eles são piores. Vai mostrar para nós o seu caráter de rebeldia, de soberba, de arrogância contra Deus, dando o exemplo do arcanjo Miguel. Versículo 9. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele acusação infame, mas disse: o Senhor te repreenda. Nós sabemos que o arcanjo Miguel, nas Escrituras, nos é apresentado como guardador. Bem, não sei se isso é uma palavra em português, mas aquele que guarda Israel. Ele é também apresentado como defensor de Israel. Nós vemos isso em Daniel capítulo 10, no versículo 13, no versículo 21. Ele é aquele que protege Israel. Tem esta tarefa especial de proteção do povo de Deus. Em Apocalipse 12:7, nós vemos que o arcanjo Miguel é aquele que vai liderar e que lidera os anjos do Senhor. É um dos anjos principais. E diz que ele teve uma disputa com o diabo. O diabo, esta palavra diabo significa caluniador, o acusador. É isso que ele é. E por isso é que eles têm o mesmo perfil. Os falsos mestres são caluniadores, difamadores, rejeitam a autoridade, disputa com o arcanjo Miguel. Mas reparem qual foi a postura do arcanjo Miguel. Não ousou pronunciar contra ele acusação infame. Blasfémia. É a mesma palavra no original. Mas disse: o Senhor te repreenda. Houve uma disputa. Nós não sabemos as razões pelas quais o diabo queria o corpo de Moisés quando morreu. Nós apenas podemos supor. Porque Deus não permitiu o diabo ficar com o corpo de Moisés. Talvez porque o diabo queria usar o corpo de Moisés para conduzir o povo de Israel à idolatria. Quando eu tive a oportunidade de visitar em 2019 Israel, eu tive a oportunidade de ir à tumba onde dizem estar o rei Davi. Sabem o que eu vi nos poucos minutos ali? Idolatria à tumba. Entram os judeus ortodoxos, fazem orações, não respeitam ninguém, não conseguem tirar uma foto, cantam ali, estão todo o tempo ali. Idolatria. Então podemos imaginar o porquê, supor, e creio que não é descabido, o porquê de o Senhor ter dado ordens ao arcanjo Miguel para sepultar o corpo de Moisés num lugar onde ninguém sabe até aos dias de hoje. Para não haver esta idolatria a Moisés, a este grande líder. Esta menção desta história, ela não está relatada em nenhum outro lado nas Escrituras. A não ser num documento chamado Assunção de Moisés. Obviamente este documento não foi escrito pelo Moisés, apenas leva este título de Moisés. É um documento não canónico, ou seja, é um documento fora das Escrituras, fora da Bíblia. Mas Judas está a citar esse documento. E vocês estão a pensar, como é que Judas vai citar um livro que está fora do cânon, um apócrifo? E ele faz nesta carta também a citação, por exemplo, do livro de Enoque. Bem, o apóstolo Paulo citou poetas pagãos, filósofos pagãos. Se ele citou e o Espírito Santo guiou a incluir nas Escrituras, é porque é verdade. É a palavra de Deus, é a informação verdadeira. Então não é nenhum problema para nós isto. Reparem, sim, o ponto principal. O ponto principal é que nem o arcanjo Miguel, o líder dos anjos, ousou cometer blasfémia. Ousou ter uma autoridade sobre o diabo. Não. Ele disse, não eu, o Senhor te repreenda, porque o domínio de tudo e de todos pertence a Ele. Os falsos mestres, líderes corruptos, não. Cheios de arrogância, blasfemam contra Deus. Se entram em disputa, vocês já viram em muitas igrejas em disputa com demónios, com aqueles que supostamente estão possuídos, entram em conversa, eles mesmos é que dizem, eu te repreendo,
líderes corruptos, falsos mestres, falsos profetas. O Senhor te repreenda. O carácter destes homens é exposto aqui, em contraste com o carácter daqueles que são santos, como o arcanjo Miguel. Versículo 10, temos que avançar. Esta passagem é tão profunda, tão rica, temos que continuar. Esses homens, reparem, continuar a falar das características e da corrupção destes homens. Nós temos que conhecer, irmãos, isto é importante. Nós temos que identificá-los. Nós temos que repreendê-los. Nós temos que fugir deles. Versículo 10. Estes homens difamam, dizem mal do que eles não entendem. Líderes corruptos são líderes cheios de arrogância e ignorância. Distorcem as Escrituras, são ignorantes na interpretação correta dos mesmos, nem se preocupam com o mesmo. Eles se corrompem como seres irracionais. É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 22. Professando ser sábios, tornaram-se loucos. Tornaram-se loucos. E versículo 11, aí vem a mensagem de juízo. Como? Reparem. Ai deles! Ai deles! Esta é uma expressão de decreto de juízo nas Escrituras. Sempre que encontrares, ai, ai. Jesus e os profetas usaram constantemente esta expressão para emitir juízo sobre alguém. E nós vemos novamente Judas, no versículo 11, ele vai nos dar 3 exemplos. Outra vez, 3 exemplos. Reparem, 3 retratos do Antigo Testamento. 3 características de todo o pastor líder corrupto. Primeiramente, versículo 11, eles são como Caim. Eles são como Caim. Seguiram pelo caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim? Rebeldia e destituídos de amor. Não é? Vocês sabem a história de Caim? Ele ofereceu algo que Deus não tinha ordenado. Deus tinha instituído um sacrifício de sangue para apontar para o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Caim disse, não, eu vou ser rebelde à palavra do Senhor. Eu vou oferecer pelos meus próprios esforços e pelas minhas próprias obras aquilo que eu quero. O seu sacrifício foi rejeitado. Rebeldia. Mas além de rebeldia, quando foi confrontado, ficou irado, cheio de raiva, amargura, egoísta. E sabem como é que terminou? Terminou com a morte do seu irmão pelas suas próprias mãos. Abel. A característica de líderes corruptos é sempre rebeldia contra a vontade de Deus, a palavra de Deus, mas uma das características semelhantes à de quem é destituídos de amor. Destituídos de amor. Segundo, qual é o segundo exemplo? Versículo 11, Balaão. Como Balaão. Agora, quem era Balaão? A história do profeta Balaão é contada principalmente no livro de Números, do capítulo 22 até o capítulo 24. Nós vemos ali o rei Balaque de Moabe que tentou subornar este profeta Balaão para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Mas sempre que ele ia falar, o profeta Balaão, Deus forçou Balaão, em vez de amaldiçoar o povo de Israel, a abençoá-lo. Então o que é que fez Balaão? Sabia que não conseguiria, pela sua própria boca, amaldiçoar o povo de Israel. Então o que é que ele fez? Ele foi o responsável por aconselhar os medianitas a seduzirem os israelitas para o pecado, para a idolatria, como um incidente no Monte Peor, o qual resultou numa praga e na morte de muitos do povo de Israel como juízo de Deus. Então o que Judas está a dizer que os líderes corruptos, falsos mestres, são como Balaão, é que eles estão sempre prontos por motivações pessoais, por motivações financeiras, por dinheiro, a ensinar a outras pessoas que não importa ser rebelde contra Deus, que o pecado não importa.
a ensinar a libertinagem em vez da verdadeira liberdade em Cristo. Eles se corrompem por motivos pessoais, por motivos de ganância, às vezes por poder, para permanecerem no poder, às vezes por dinheiro, como Balaão. Terceiro, como Coré. Terceiro exemplo que dá aqui no versículo 11. Eles são como Coré. Sabem quem foi Coré? Coré está relatado em Números 16. Ele foi um primo de Moisés. Ele abertamente se rebelou contra a autoridade que Deus tinha dado a Moisés. E ele ativamente reuniu outros para criar um motim de rebeldia contra Moisés. Deus, porém, colocou termo à rebelião de Coré de forma abrupta, de tal forma que todos esses rebeldes pereceram. Então, em que sentido é que os falsos mestres são como Coré? No sentido em que eles não se preocupam com as ordens de Deus e eles são insubmissos aos líderes da igreja. Na verdade, eles não prestam contas a ninguém. É uma das características. Versículo 12 a 13. Continuamos. Nestes 2 versículos, Judas vai dar 5 exemplos. Agora não é só 3, passou para 5. 5 exemplos de elementos da natureza para descrever o carácter e a corrupção dos líderes corruptos. E eles são muito vívidos, são imagens muito vivas para nós. Primeiramente, eles são como rochas ocultas. Uma das nossas praias favoritas no Algarve, sabem qual é? A Armação de Pera. E conforme a maré, podemos ser surpreendidos por rochas submersas. Rochas que são difíceis de saber onde estavam. E eu sei isso porque já acabei por bater nessas rochas, está bem? E é bastante desagradável. Eu não consigo vê-las, dependente da maré. A referência aqui de Judas a este elemento da natureza, a estas rochas, perto da costa, mas que eram de grande perigo para as embarcações. Assim são os líderes corruptos. Eles estão ocultos. Eles são dissimulados. Eles são astutos. Tu não podes ver facilmente e observar as suas ações, mas provocam grande dano. Provocam grande dano. Tal como essas rochas ocultas. Reparem, onde é que eles agem? Eles agem entre nós, na sua igreja. Eles fazem parte, Judas, dos almoços comunitários. Eles estão ali, nas igrejas, nas refeições comunitárias, sem qualquer escrúpulos, nas suas conversações, nas suas ações. Eles são perigosos. Eles comportam-se de maneira atrevida e sem respeito. E aquilo que eles conduzem as pessoas é à confusão, ao tropeço, à tristeza, ao esgotamento emocional e espiritual, à destruição da sua fé, se possível. São outro elemento da natureza, da observação da criação, são como pastores que a si mesmo se apacentam. A imagem do pastor é também usada para líderes humanos, porque o trabalho do pastor está relacionado com proteção e provisão para o povo de Deus por meio da palavra de Deus. Mas sabem o que diz Judas? Um líder corrupto só está preocupado com a sua própria proteção e com a sua própria provisão. É isto que preocupa. É a sua imagem. Pastores que a si mesmo se apacentam. Segundo, são nuvens sem águas, levadas pelos ventos. Ou seja, estes homens têm aparência de piedade, têm aparência de espiritualidade, mas não têm substância. Nós sabemos, quando as nuvens vêm, nós temos a esperança, talvez dependendo de onde estamos, não queremos que chova, não é? Mas sabemos que a água faz falta. Quando chegam as nuvens e elas não dão água, ou seja, nós perdemos esta esperança, elas são levadas facilmente pelo vento e frustram principalmente a esperança dos agricultores. Assim são os líderes corruptos. Têm uma aparência de piedade, de espiritualidade,
mas são vazios em substância. Apenas aparência. Terceiro, eles são árvores sem folhas nem fruto. Ou seja, eles prometem alimento, mas só conseguem aumentar a fome nas almas dos seus ouvintes. Espremido sai muito pouco ou nada de sumo. E, infelizmente, só pessoas enganadas e manipuladas é que dão atenção a eles. Porque o seu ministério é sem fruto. É sem fruto. Diz aqui, duplamente mortas. Ou seja, sem vida. Cujas raízes foram arrancadas. Só serve quando isto acontece a uma árvore, só serve para a lenha. Não serve para mais nada. Só serve para queimar. E vocês sabem que a linguagem do fogo é uma linguagem do Antigo Testamento para o juízo de Deus. Quarto elemento da natureza são ondas selvagens ou ondas furiosas do mar que espumam as suas próprias indecências, vergonhas. Vocês sabem, o mar traz de tudo. Para a costa, o mar, a maré traz de tudo. É por isso que muitas vezes vamos à praia de manhã. Vocês já viram que eu estou com saudades de praia porque as ilustrações é só sobre praia. Mas vamos de manhã à praia cedo e a areia está toda suja ainda, porque não passaram a limpar. Tudo foi trazido pela maré. Bem, esta imagem para os líderes corruptos é porque eles são uma mancha para a igreja. Eles só trazem lixo para a mesma. Vergonha para a mesma. É isto. Quinto, eles são estrelas fora do curso, errantes. São astros, é esta a palavra. Esta figura é usada num livro que está a citar outro livro apócrifo, o livro de Enoque, que descreve as estrelas errantes ou cadentes a serem engolidas pelas trevas. Tu já observaste uma estrela cadente? Eu já tive a oportunidade de o fazer. É rápido, fugaz. Assim são os falsos mestres, os falsos pastores, os líderes corruptos. Porquê? É rápido. Porque olhem o que diz o texto ao final do versículo 13, para as quais a escuridão das trevas tem sido reservada para sempre. Ou seja, eles estão reservados para o juízo, para a condenação, para a destruição. Termina Judas, e eu vos garanto que esta parte será bem mais rápida, porque o foco é só um. Depois de apresentar todas essas características, caráter, corrupção dos falsos mestres, do versículo 14 a 19, ele vai deixar claro a certeza do juízo final para eles. A certeza do juízo final. Versículo 14 a 19 faz isto em dois movimentos. Primeiro cita a profecia de Enoque, apócrifo, mas está aqui, é inspirado. É palavra de Deus. O Senhor conduziu assim. Enoque é citado por Judas porque, na verdade, ele era um herói para o povo judeu. Porque, tal como o profeta Elias, Enoque foi para o céu sem passar pela morte. E nós vemos aqui, versículo 15, que Judas diz o seguinte, sobre a certeza do julgamento final. De acordo à profecia de Enoque, que é verdade, vem da parte de Deus, por isso está aqui, no texto inspirado. Reparem, versículo 14, peço desculpa. O Senhor veio com os seus milhares de santos para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações de impiedade. Nós vemos aqui que a certeza do julgamento final paira sobre os rebeldes, os incrédulos, especialmente sobre os líderes corruptos, falsos mestres, de acordo ao contexto de Judas. Porquê? Porque o Senhor virá. E Ele não virá sozinho. Cristo virá com os seus santos. Isto nos diz Apocalipse, capítulo 19, versículo 14. E Ele vai vir para executar juízo. Nós já lemos Apocalipse 20. Lemos o versículo 10, lemos o versículo 15. Também podíamos ler os primeiros 5 versículos. Eles são dignos de todo este julgamento do Senhor severo pelas suas características, que novamente aqui Judas vai mencionando características e reforçando as mesmas. No versículo 16, eles vivem a reclamar
e a se queixar. Ou seja, eles são hipócritas em relação a Cristo, em relação ao povo de Deus, em relação a tudo aquilo que é santo e os propósitos de Deus e os planos de Deus. Eles são dominados pelos seus próprios desejos. Já falámos deles, a luxúria, o orgulho, o egoísmo. A sua boca profere coisas muito arrogantes. Claro, são soberbos, arrogantes, rebeldes. Eles adulam as pessoas por interesse. Ou seja, são líderes corruptos, são muito hábeis a manipular os outros para o seu próprio ganho. Muito. E no segundo movimento, para dar a certeza do julgamento final, do versículo 17 a 19, ele fala da profecia apostólica. Depois de falar da profecia de Enoque, a profecia apostólica, e terminamos. Diz assim: mas vós, amados, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Várias e repetidas advertências foram feitas e as temos registadas nas Escrituras, por parte de Jesus Cristo, por parte dos apóstolos, para termos cuidado com os falsos irmãos, para termos cuidado com os falsos mestres, com os falsos pastores, com os líderes corruptos. Vocês lembram-se quando Paulo se despediu dos presbíteros em Éfeso, Atos capítulo 20, versículo 28 a 31. Eu sei que dentre vocês, estava a falar para o grupo de pastores, presbíteros, dentro de vocês sairão lobos ferozes para destruir o rebanho de Deus, a igreja do Senhor. Isto acontecerá, é uma característica dos últimos tempos, ou últimos dias. O que é isto? Os últimos tempos, os últimos dias é todo o período que vai desde a ascensão de Jesus Cristo, como ouvimos na Escola Bíblica Dominical através do nosso irmão Mauro Cadete, até à segunda vinda de Jesus Cristo. Estes são os últimos dias. Nós estamos no segundo dia, nos últimos dias, e estas são as características. Nós vamos nos encontrar. Nós vamos observar as obras de líderes corruptos, de apóstatas, de rebeldes, de incrédulos. Reparem, eles são zombadores, burladores da verdade, dos que andam na verdade e dos planos futuros de Deus. Eles pensam que nunca serão julgados nem destruídos. Eles são também dominados por seus desejos ímpios. Eles pensam e até estão convencidos, muitos deles, e promovem-se como tendo um conhecimento espiritual superior, mas na verdade estão apenas a seguir ao seu coração depravado e corrupto. Eles causam divisões. Por onde passa um falso mestre, um líder corrupto, provoca destruição em vidas, em almas, em igrejas. Eles vivem conforme as suas tendências naturais. Eu só estou aqui a citar os versículos 18 e 19 de Judas. Ou seja, eles agem de acordo à sua agenda, às suas prioridades, ao seu estilo de vida dá vislumbres do que está no seu coração. Vivem conforme os seus desejos, tendências naturais. E termina a conclusão Judas, no versículo 19, eles não têm o Espírito. Claro, depois de tudo isto, todas essas características, todo este carácter, toda esta corrupção, eles não têm o Espírito, eles não são salvos. Eles não têm a vida de Deus neles. Eles não têm o carácter de Cristo. Logo, eles estão debaixo da condenação do próprio Cristo. Esta é a mensagem de Judas. O Senhor certamente julgará todos os líderes corruptos por causa do seu carácter e corrupção. Esta é uma certeza. É uma certeza também, não apenas para os líderes corruptos, para todos os rebeldes e todos os incrédulos. E presta atenção, por favor. O pecado não é certamente hoje em dia um conceito popular na nossa sociedade. Porque hoje em dia se confunde liberdade com libertinagem. E nós vimos que a verdadeira liberdade é fazer o que eu devo de fazer, não o que eu quero fazer. Essa é a verdadeira liberdade. O inferno, eu também sei falar sobre juízo eterno, condenação, fogo eterno. Não é uma mensagem popular. Não é um conceito aceito na nossa sociedade ocidental. A nossa cultura pós-moderna acredita que todo o mundo, todas as pessoas
são basicamente boas. E aqueles que acreditam na vida após a morte, eles dizem todos irão para o céu. Porque todos são essencialmente bons. Mas nós devemos considerar a verdade da palavra de Deus. A Bíblia fala da ira futura. A Bíblia fala da condenação eterna, do fogo eterno. E só há uma maneira que tu podes fugir dessa condenação. Só há uma maneira em que estes líderes corruptos que causam grandes danos à sua igreja e danos muitas vezes irreparáveis, pois levam almas a estarem eternamente perdidas e condenadas para todo o sempre. Aqueles que distorcem a mensagem de Deus e criam grande confusão, aqueles que rejeitam a vontade de Cristo. Só há uma maneira desses e de todos os rebeldes de fugirem da ira de Deus. É fugirem para Cristo, para o único que é bom pastor. Sim, falamos de maus pastores, mas a nossa esperança está no único, supremo e bom pastor, Jesus Cristo. Ele que é um contraste com os falsos pastores. É Cristo quem oferece a salvação aos pecadores arrependidos. É Cristo quem guarda e protege a sua igreja e o fará até ao fim. É Cristo que julgará todas as coisas e todos justamente. É nele que está a nossa esperança. É Cristo que é quem dá à sua igreja bons pastores conforme o seu coração. Apesar das maus notícias que ouvimos hoje, a nossa esperança deve estar firmada no Supremo e bom pastor, Jesus Cristo. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, pela confrontação de pecado. Se há aqui algum coração em rebeldia contra Jesus Cristo, que hoje possa se render aos seus pés, arrepender-se dos seus pecados e abraçar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Para nós, Senhor, podemos ficar tentados ao medo, Senhor, por elas ameaças que vêm de fora, mas também as ameaças que vêm de dentro, através destes falsos irmãos, destes falsos mestres, destes líderes corruptos, Senhor. Que a nossa esperança, a esperança de todos aqui presentes, esteja no único, que é o Supremo e bom pastor, Jesus Cristo. Ele que nos guiará até à morte e mais além do sepulcro. Amém.